Quantos projetos você iniciou e não conseguiu concluir? Quantos sonhos você desejou, quantos sonhos você teve, mas eles nunca se realizaram? Você tem saudade de como você se sentia antes de ser frustrado por algum projeto? Tipo, você era super empolgado, super animado em relação a, sei lá, você era muito esperançoso. E aí teve um sonho seu que não se realizou, que não veio a se tornar real, realizou. E depois você, de certa forma, ficou frustrado. E às vezes acaba atingindo a nossa esperança de que as coisas podem dar certo. Então, você já se sentiu dessa forma? Existe, eu acho que eu já cheguei a falar isso, né? Que existe um combustível que ele nos move todos os dias, que nos impulsiona, que é uma chama que não deve se apagar, que é a palavra de Deus, que nos revela tudo todos os dias. E também ela fala, acho que todos os versículos, todos não, né? Mas acho que praticamente todos os versículos da Bíblia direcionam a algo sobre força, sobre o quanto a gente deve lutar para ser forte todos os dias, né? Então, essa força que nos impulsiona a seguir em frente e a vencer, seja lá qual for o obstáculo que vier na nossa vida, é justamente isso, a capacidade de vencer a dor. Aí tem uma frase que é da Bispa Lúcia, que diz bem assim: o vencedor é aquele que vence a dor. Vencedor. E o vencedor não é necessariamente aquele que chega em primeiro lugar. Vocês já viram um vídeo do cara chamado Derek Redmond? Eu não sei falar. Até na arte da célula tava ele. Que é um atleta que ele tava participando de uma maratona, né? É uma corrida. E aí, tipo, faltando, deixa eu conferir, mas acho que são 250 metros pra linha de chegada. Ele sofreu uma ruptura na musculatura da coxa. E aí ele ficou incapacitado de correr pela dor, enfim. E, enfim, não tinha como ele correr, porque senão ele ia cagar mais ali o joelho, a perna dele. Mas esse homem, a Tami disse que já viu, mas ele decidiu lutar. Ele quebrou, ele caiu no chão, chorou, faltando 250 metros. As outras pessoas seguiram em frente, ultrapassaram a linha de chegada, e ele foi até o fim. Não com o objetivo de ganhar, mas com o objetivo de terminar aquela prova. Enfim, tem várias coisas nesse meio, mas eu vou explicando mais pra frente. E aqui fala, né, que tá o exemplo que ele teve de seguir em frente mesmo com dor, de persistir, de ter perseverança. Talvez o exemplo dele seja maior do que se ele tivesse ganho em primeiro lugar, entende? Então, aqui fala, né, a Bíblia, ela nos dá muitos exemplos de como adquirir força, como a gente busca a nossa força. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, fala bem assim: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. 2 Timóteo foi uma carta. Paulo escreveu para Timóteo, que era discípulo dele. E eu pergunto para vocês, não precisa me responder, tá? Se for muito pessoal, mas o que existe por trás da sua dor? O que existe por trás dela? E a gente às vezes evita a dor porque a gente associa ela ao sofrimento, à tristeza, à frustração, ao fracasso. Eu já falei uma vez, né, que o ser humano ele não reage bem à tristeza, à dor, porque ele não foi feito para ter dor. O projeto inicial de Deus não era que a gente sofresse, que a gente sentisse dor. Isso veio depois do pecado. Então, em relação a esse versículo, né, que fala: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo tá praticamente convidando Timóteo a sofrer com ele. E parece assim, tipo, como assim? Mas ele enxergava a dor de uma outra forma. Ele não via a dor somente como um momento de tristeza, de fracasso, mas ele também tinha uma outra compreensão, que ele via que ele era um soldado de Cristo e que por trás da dor existe muito mais, um troféu esperando por ele, uma conquista. Então, aqui fala, né, atrás de uma traição está para vir um relacionamento muito mais forte, baseado em aliança, baseado em amor verdadeiro. Por trás além dos fracassos, atrás dos fracassos do estudo,
há uma porção dobrada de honra, um diploma, um negócio. E aqui fala, né, grave bem o que eu vou falar, a sua perda de hoje é o seu trono de vitória de amanhã. Como que a gente pode fazer essa transição da derrota e do troféu? O primeiro ponto é que a gente tem que entender o princípio da dor. O que causou essa dor, o ponto inicial dessa dor. E às vezes a gente pergunta por que Deus permite o nosso sofrimento, porque Deus permite que a gente sofra, se é uma coisa tão ruim, se foi uma coisa que não foi planejada. Mas a gente tem como sofrer de duas formas, digamos assim. A gente tem que sofrer por, às vezes, escolhas erradas. Então, tipo assim, se você tá no self-service, você escolhe pegar, sei lá, vou colocar aqui um bife e uma fraldinha. São 2 tipos de carne. Aí você vai lá e escolhe o bife. Mas vamos dizer que o bife tava muito ruim, mas a fraldinha todo mundo elogiou. Você vai ter um sofrimento ali de ter feito a decisão errada. Mas também a gente sofre muitas vezes de forma inocente, por fatores externos que às vezes não tem nada a ver com a gente, às vezes a gente não causou nada, como alguma briga, você ser rejeitado, você ser abandonado, você ser traído, enfim, muitas coisas, né? Mas também eu me perdi aqui, gente, perdão. Mas aqui, eu passo a pergunta novamente. Por que Deus permite? Porque Ele conhece o princípio da dor. Dor é pressão e pressão é o que nos dá poder. Acho que alguém aqui já deve ter ouvido alguma vez que quando vai fazer vinho, tem que amassar a uva. E aí fala, né, que quanto mais você aperta uvas, isso não é só pra fazer vinho. Se você pegar uma uva, quanto mais você apertar ela, mais você pressionar ela, mais fruta vai sair dali, entendeu? Mais o líquido da uva vai sair dali. Então, a gente precisa ser pressionado às vezes. A gente precisa sofrer essa pressão pra gente se tornar alguém melhor e ter uma mudança na nossa vida. Então, a pressão, essa dor, ela nos dá a oportunidade de pensar diferente, de mudar você, tipo assim, conscientemente, inconscientemente. Então, da gente ser realmente esticado na nossa estrutura física, na nossa estrutura mental e emocional. Então, é como um exercício, né? Tipo musculação. Você tem que fazer muita força, tem que ter muita força, e aquilo vai sendo treinado para os seus músculos crescerem, para eles se regenerarem. A Lê falou que o áudio tá ruim. É só pra ela ou é pra todo mundo? É como eu falei, né? Um exercício de musculação. A gente tem que colocar muita pressão nos nossos braços pra que a nossa musculatura cresça, que ela desenvolva. Um exercício mesmo. Que é colocada essa pressão sobre os músculos, mas eles vão ficando cada vez mais fortes. É a mesma coisa com a gente. E antes de tudo, Deus ele não deseja o seu sofrimento. Ele não planejou isso, como eu tinha falado. E o segundo ponto para fazer essa transição entre sofrimento e vitória. No vídeo que eu falei, do Derek Redmond, que ele estava fazendo uma maratona de corrida, e aí, faltando tipo 250 metros para ele chegar até a linha de chegada, tava indo super bem, ele sofreu uma ruptura na musculação do joelho, da perna, não sei exatamente, mas algum espaço da perna, e ele não conseguiu ele não conseguiu seguir em frente porque ele tava com muita dor, não conseguiu atingir o primeiro lugar. Mas ele mesmo assim, depois ele sofreu ali um pouquinho, mas ele decidiu, foi ali meio capengando, tropeçando não, mancando, mas ele foi, mesmo com dor, e ele não chegou em primeiro lugar, mas ele passou a linha de chegada. E eu falei, né, que o exemplo que ele tem dessa atitude dele, de perseverança, talvez seja mais importante do que se ele tivesse simplesmente ficado no primeiro lugar. E como eu falei, né, enquanto isso, quando ele começou a andar ali, mancando, o pai dele entrou no campo ali da corrida e ajudou ele. Então, tipo assim, deu apoio pra ele, ajudou ele e levou ele até o final. Deu apoio ali, né? Ele continuou andando, mas o pai tava ali segurando, caso, enfim, sentisse muita dor, se ele quisesse ir um pé só, por exemplo. E Deus, isso serve muito que Deus tá ao nosso lado. Então, Deus é esse pai que chega pra você
Ele tá ali te acompanhando e até o momento que você não é sozinho, porque ele está ali, mas quando você começa a sofrer, quando você começa a sentir uma dor, por mais que você ache que ele não está ali, na verdade ele tá ali te segurando, mas tipo assim, Deus me dá força e quando eu tiver me carrega. Então, Deus é esse pai que chegou, entrou lá no meio do campo e ajuda você quando você tá passando por alguma dor, passando por algum sofrimento. E eu vou ler aqui 2 versículos, um tá lá em João, no capítulo 16, versículo 33, que fala assim: Tenho-vos dito isso para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E lá em Romanos, no 8:37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Aqui fala, nenhuma dor pode te separar de Deus. Nenhuma dor pode te separar do amor de Deus. Aqui fala, né, que ser mais que vencedor significa que a vitória vai ser sua independente do que aconteça. Independente do tempo que demore, você vai vencer. A vitória já é sua desde então e nada nem ninguém vai mudar isso. A menos que você pare e desista. A menos que você pare no meio do caminho e desista. Mas se você permanecer, se você continuar, a coroa da glória será sua. E aqui a gente dá um exemplo de Paulo, né? Que Paulo ele foi apedrejado, ele foi dado como morto, mas ele se levantou e continuou sua missão, que era de pregar o evangelho. E ele foi chicoteado, ele foi preso, ele foi rejeitado pelos seus amigos por conta da sua fé. Ele sofreu preconceito, enfim, muitas coisas Paulo sofreu, mas nada fez ele parar de lutar. Nada fez ele parar de prosseguir. E às vezes é difícil prosseguir, mas vai com dor. Faz igual o Derek. Levanta, mesmo com dor, vai em frente, entendeu? Continua, chega no final, mesmo com dor, mesmo que não seja para ser o primeiro, que seja para ser o último, o segundo, o primeiro, vai que, mas continue, tenha perseverança, que o que te aguarda no final é muito maior do que isso. E nada fez com que ele parasse de lutar, nada fez com que ele desistisse do seu sonho. E ele não culpou, não abandonou Jesus por conta disso. Pelo contrário, ele sabia que Jesus estava ao lado dele, independente do que acontecesse. E às vezes a nossa vontade é acalmar as nossas dores. Às vezes não, acho que sempre. Comigo, pelo menos, é tipo sempre. Mas a vontade de Deus, às vezes, é provocar essas dores. Mas nada por acaso, com um propósito. Consolidar a nossa vitória. Se o Derek não tivesse quebrado o tornozelo dele, sentisse tanta dor e não tivesse seguido em frente mesmo assim, essa história não existiria. Não seria um exemplo, porque não existiria. Então, às vezes, a gente precisa passar por algumas coisas pra... Eu acho que eu já compartilhei isso uma vez numa célula, que é tipo bem assim, a sua dor é resposta de cura de outra pessoa. Isso é tipo total realidade, porque teve uma época que eu tive depressão. E acho que a coisa que mais me ajudava, tipo assim, não é que me ajudava, que me inspirava, era eu ver vídeos de pessoas que passaram pela mesma coisa, mas que no final deu tudo certo. E que elas conseguiram ficar alegres, elas conseguiram ter uma vida leve de novo. Não era mais algo pesado. Então, persevere. Eu falo assim, né, que, por exemplo, quando eu peguei Covid, eu lembro que eu orei e falei pra Deus, Deus, que eu passe isso na maior intensidade que eu puder passar, se isso for ajudar alguém. Então eu falei, se eu tiver que quase morrer, meu coração quase parar de bater, ou se eu precisar morrer pra, de certa forma, ser a resposta da cura de alguém, eu entrego a minha vida em tuas mãos e eu sei que o Senhor vai fazer o que deve ser feito. Então, esteja disposto a viver com intensidade cada fase da sua vida, seja ela boa, seja ela ruim, pra você ter história pra contar.
porque eu te garanto que essa história que você contar vai ajudar muitas pessoas. Às vezes não visivelmente, mas como eu falei, né? Às vezes eu tô pregando, eu tô aqui falando. São 5 pessoas além de mim. O Ricardo saiu, né? Mas 5 pessoas além de mim. Mas se cada um de vocês contar para mais uma pessoa, vão ser 10. Se cada uma dessas contar para alguém, vai ser 20. Então, é algo que vai sendo compartilhado. Eu acho que o Derek, quando ele fez aquilo, ele não tinha noção da proporção que se tornaria. Mesmo sendo Olimpíadas, isso foi em 1992, se não me engano. E até hoje é relembrado, até hoje serve de exemplo de história para muitas pessoas. E tá servindo de exemplo aqui pra gente agora. Então esteja disposto a viver intensamente. Aqui fala, a dor ela é momentânea, mas o sucesso ele é permanente. Então, um casamento no início. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar que no início o casamento é um... Eu acho que eu já ouvi as duas coisas, que é tipo uma flor de rosa, tipo, maravilhoso, e já ouvi também pessoas falando que é um fiasco. Aqui eles estão falando, né, que no início é cheio de ajuste. Pode ser bom, pode ser ruim, enfim. Mas de momento de você conhecer a pessoa de verdade, de conseguir respeitar e aceitar as diferenças. Mas se a gente gasta o nosso tempo e a nossa energia, se a gente investe nele, mesmo aqui fala, né, sem poder usufruir dos sonhos românticos que a gente tinha, depois de um tempo a gente vai colher. A gente vai colher companheirismo, a gente vai colher amor, a gente vai colher respeito, admiração. E então suporte o momento difícil, suporte o cansaço, o desânimo, os traumas e persevere mesmo, né? Cumpra a vontade de Deus sobre a sua vida. Gastamos mais energia para sermos pessoas fracassadas do que para sermos vencedores. Aqui fala, né? Porque dores cultivadas, dores não vencidas, elas nos paralisam e elas tomam conta da gente. Eu acho que tá circulando muito esses dias na internet. É um grid que quando você entende sua limitação, a sua dor, você consegue se resolver e consegue, de certa forma, ficar bem e eliminar aquilo da sua vida. Mas quando você ignora o que está acontecendo, isso cada vez vai crescendo